Para Nosso. parar com essa bobagem de dizer que os problemas do Brasil serão resolvidos por alguma compreensão que se tenha de Deus. Se Deus quisesse que soubesse dele uma única compreensão, não haveria tantas. Existem tantas compreensões da transcendência, de Deus, de deuses, justamente porque o Deus que não existe quis que assim fosse. Entretanto, você tem hoje no Brasil uma tendência muito grande de autorizar uma opinião política através de um argumento divino. Isso é uma tragédia para a humanidade, porque as questões do homem têm que ser resolvidas, dos homens, do ser humano, pelo ser humano. Eu digo por quê? Você pode ter uma crença, ela outra, e eu outra. Entretanto, nós três temos que nos entender sobre a escola pública, temos que nos entender sobre o fornecimento de água, sobre se a gente quer fazer a água ou o esgoto, se a gente quer ter luz elétrica, se a gente quer ter um ventilador assim de mão. Isso é um assunto comum a nós. Então a sua religiosidade, ou a dela ou a minha, não pode ser o nosso ponto de entendimento. Nós temos que poder continuar dizendo, puxa, eu não acredito em Deus. E você dizer para mim, mas eu acredito em Jesus Cristo e tudo aquilo. E ela falar, eu sou do candomblé. E a gente tem que juntos poder decidir o que a gente vai fazer com a escola pública, com o transporte. Por isso que eu digo que a religião não pode ser o lugar comum da política. A política é uma atividade realmente do intelecto, laica. A religião é uma questão particular. E houve a religiosidade do povo brasileiro, ela foi capturada pela desonestidade dos jogadores da religião, entendeu? Vocês estão falando de gente aí que não tem fé, agora eu vou falar um palavrão, em porra nenhuma. Tem fé no dinheiro que quer ganhar. E que se abre uma igreja, funda uma igreja, abre a Bíblia, começa a gritar em nome da Bíblia. É cristão, mas só fala do Antigo Testamento. Ou seja, é uma religiosidade completamente desprovida de seriedade, de um sentimento sincero da fé. Eu, que não creio em Deus, tenho um respeito imenso por Jesus Cristo. Eu acho que uma das maiores ofensas que uma pessoa pode fazer é usar a história de Jesus Cristo para ganho pessoal, para ganho político, para fazer... Como é que se diz? Fingir que aquilo é a vontade de Deus. Não é vontade de Deus nenhum, entendeu? Essas igrejas aí que... E a Igreja Católica não foi diferente em seus tempos. É que a Igreja Católica sofreu reformas. Houve o Concílio Vaticano II, houve boas pessoas dentro da Igreja Católica que deram uma... O Papa atual, por exemplo, está enfrentando a questão da pedofilia. Por aí vai. Mas a Igreja Católica também é muito responsável por uma religiosidade mentirosa, onde não havia Deus nenhum, não havia nem Jesus Cristo, não havia nada. Só havia o dinheiro, a vontade de ter dinheiro, de viver da fé do povo. O povo brasileiro é muito cheio de fé. Então isso foi capturado. Isso foi capturado também porque o projeto político do PT não realizou-se, né? Ele se prometeu uma grandeza que ele não cumpriu. E acho que ele devolveu as pessoas para um ceticismo em relação à política e, portanto, nos braços dos desonestos da fé. Então, não acreditar em Deus para enfrentar as questões do Brasil, eu acho que é um bom começo. Eu entendo perfeitamente, acho que nós achamos uma boa linha de raciocínio para pedir um método comum à discussão política brasileira, porque é uma certa Babel. Então, o que você está querendo dizer, basicamente, é a convicção que eu tenho de que a construção do Brasil futuro, que no nosso imaginário é uma civilização radiosa, justa para os seus filhos, onde se possa viver em paz, com tranquilidade, todo mundo com um mínimo de qualificação educacional e para o trabalho moderno, é uma obra humana, não cairá do céu, não será uma consequência fatalista. Para nós que temos fé, Deus vai abençoar, mas precisa que nós trabalhemos. Para os que não têm fé, nós precisamos respeitá-los porque eles fazem parte desta construção e são também merecedores de partilhar esse paraíso civilizatório que o brasileiro não tem e merece. E isso, na minha opinião, e você associar a oportunidade do PT, e aí um debate dessa altura não cabe senão argumentos nessa altura, é uma coisa que deveria ser pedida hoje ao PT. Ah, sim. Né? Porque não só porque eles já tiveram oportunidade, mas não podem repetir essa deserção. Não podem repetir essa deserção. Sabe, deixar por menos hoje, não abordar o povo brasileiro e o seu imaginário com uma racionalidade que explique as causas estruturais do problema do Brasil. Por que 5 brasileiros têm a renda, a fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres? Como transformar essa realidade selvagem e perversa? É uma tarefa política. E não é uma tarefa política que solitariamente possa ser desenvolvida por mim,
pelo Não. Lula, por um partido desse, ou muito menos por estagiários que a elite está tentando industrializar. Enfim, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. E este método escapa. Qual é o papel da cultura no desenho deste método? Qual é o papel dos elementos da vanguarda intelectual, da vanguarda científica, artística de um país, do jornalismo, na constituição e na exigência desse método para o debate? E esta tarefa está sendo cumprida por esses faróis que Não. a sociedade... Eu penso que há uma confusão no Brasil, talvez no mundo, entre o que é a cultura e o que é o negócio da cultura. O negócio da cultura é o comércio dos produtos culturais, mas a cultura não é apenas aquilo que é comerciável dela. A cultura é anterior ao seu comércio, entende? A cultura brasileira é produção do povo, não é produção da sua elite intelectual. Embora na elite intelectual brasileira tenha havido grandes artistas, e todos esses grandes artistas da elite intelectual brasileira, vou citar um que é um óbvio, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é um homem intelectual, ele era um embaixador, ele era um homem de Itamaraty, ele tinha uma poética na melhor tradição intelectual, quer dizer, uma poética uma sofisticação das questões da própria poética. Né? Feijoada à minha moda, era uma coisa impressionante, uma receita de feijoada mandada para Helena Sangirardi em verso. Em verso, é um homem extraordinário. Qual é a grande obra dele? É a Bossa Nova. E de onde que ele vai capturar a Bossa Nova? É no samba, entende? Então o grande intelectual brasileiro sempre se aproxima da produção natural do povo, que, diferentemente do que se diz, é extremamente complexa intelectualmente também. A diferença para mim entre uma e outra é que aquilo que a gente chama de popular, você me perguntei isso, o que é popular? O que é a cultura popular? A cultura popular é aquela que tem em si toda a informação que ela precisa para se comunicar. A cultura erudita é aquela que a pessoa que recebe depende de uma informação que não está na própria coisa que ela recebe. Precisa ter um conhecimento. Por exemplo, eu vou ver uma peça de teatro sobre Napoleão. A peça não contém todo o drama do Napoleão. Eu tenho que ter a cultura de conhecer quem foi Napoleão. Agora, o cordel brasileiro, ele conta para você, ele mesmo, tudo que você tem que saber para você usufruir dele. Então, na minha opinião, isso está aí. O Brasil nunca deixou de ser um lugar vivo culturalmente. Mas o negócio que é feito com a cultura não é um negócio que vende o verdadeiro Brasil. Ele vende um Brasil americanizado. Outro dia você falou que os políticos sequestraram a política para si mesmo. Não está na hora da arte. Não, exatamente. Não está na hora da arte, pelo menos temporariamente, tomar a política de volta? É uma boa questão. Eu não sei muito como me mover nisso, porque a arte é uma desordem e a política é uma ordem. Eu acho que a boa relação entre os políticos e os artistas é a amizade e a não colaboração. Quer dizer assim, eu vim ao mundo para desorganizar o mundo. O Ciro veio ao mundo para organizar o mundo. E nessa dialética é que se fortalece a nossa relação criativa. Quer dizer, assim que um poder se estabelece, o artista é a oposição. Entendeu? A qualquer poder estabelecido. Por isso que o artista não pode nunca ter poder. Todo artista que se envenena pela ambição de poder deixa de ser artista. Passa a ser um político da sua própria arte. Então, nesse momento, o que eu, como artista, gostaria de fazer é o que eu sempre fiz. Olhar para o poder e questionar permanentemente o poder. Eu jamais poderei estar no poder, entendeu? Eu tenho que sempre ser uma pessoa que quero desorganizar a própria linguagem do poder. Para que isso? Para que o poder nunca... Aliás, isso também está no livro aqui. E está em Trotsky. Para que o poder nunca se estabeleça definitivamente com uma identidade imutável. O poder tem que sempre estar... Eu marquei até aqui a página em que... Porque eu fiquei emocionado quando eu li. Ele fala aqui: durante a última década percorri o Brasil, conversando com a academia, trabalhadores, associações de produtores e outras organizações sociais, debatendo os problemas e propostas para o país, escutando suas inquietações, opiniões e dados, numa das experiências mais ricas da minha vida política. Aí vem o que ele diz aqui que eu gostei de ler. Com isso, a visão e as propostas que eu tinha no passado para o Brasil se refinaram. Isso é que é um poder que não quer estar monolítico. Quer dizer, o Ciro tem um projeto para o Brasil, um político, está há muito tempo aí na
na lida da vida política, entretanto tem a humildade de saber que se um dia ele tiver uma certeza muito absoluta, ele virou inevitavelmente um autoritário. Isso. Então ele vai falar com o motorista de táxi, a gente em uma conversa, nós dois, a gente já sente que a gente se mistura, e ele fala uma coisa para mim, eu falo uma coisa para ele, os dois saem pensando um pouquinho diferente do que entrou, entendeu? Eu acho que o Fernando Henrique é um homem que tinha essa qualidade também, ele era um sujeito inquieto intelectualmente. Eu acho que o jovem Lula tinha, mas o Lula se formalizou no poder, parou de se... Você tem que ficar permeável, você tem que ficar sendo transformado pela realidade que você está vivendo, realidade do próprio poder. Aí entra, por que os poderosos clássicos têm um bobo da corte? O bobo da corte está ali para lembrar o poderoso que ele não pode ficar parado no poder que ele conquistou. Que ele tem que estar permanentemente sendo quebrado pelo humor, pela paródia. Ah, então isso, então você aquilo, então você aquilo outro. E aí você então se permitir a novidade. E a novidade é o povo. A novidade é quem te colocou lá. Então eu acho que isso que eu quis dizer quando eu falo que os políticos sequestraram a política. Eles esqueceram do povo. Eles só vão ao povo, se elegem, vão para lá e realmente é a politicolândia, como eu chamo. Parece uma festa permanente. São delírios. Os caras falam coisas completamente fora da realidade. As pessoas estão morrendo. O Bolsonaro fala coisas que não batem com a realidade, mas o Bolsonaro é um bom exemplo, porque ele é a evidência maior, mas de uma doença que não é só dele. Entendeu? Muitos outros políticos também perderam o contato com a realidade em nome da publicidade de si mesmos. Mas, Pedro, e a gente absolve o povo assim completamente? Nosso povo, então, é inocente deste crime? Qual é a questão? Essa é a boa, Para quem não cultiva a demagogia, né? Quantas vezes o motorista de táxi ajudou a constituir a personalidade do Agostinho Carrara? O problema é como é que o povo brasileiro elege seu próprio algoz. Isso é a pergunta isso é a tragédia. Se eu fosse ver uma tragédia do Brasil, seria essa, a de um povo que elege, por vontade, seus próprios algozes. Quer dizer, como é que pessoas evidentemente desonestas se elegem repetidas vezes deputados, senadores, presidentes da República até. Isso eu não consigo entender bem, esse masoquismo eleitoral brasileiro. Ele é um mistério para mim, né? Eu não vivo a política, eu sou só um comentarista, assim, agora mais apaixonado porque o fascismo é insuportável, né? Antes do governo do Fernando Henrique, eu votei no Lula, depois do governo do Lula, eu votei no primeiro turno, votei no Ciro, não votei no Fernando Haddad, mas aí, se o Fernando Haddad tivesse ganhado o Bolsonaro, a vida seguia, né? Eram uns percalços, nem sempre você está no poder, também ser oposição é uma boa coisa de aprender a ser, uma coisa que eu acho que o PT precisa aprender, a construir o Brasil através da oposição, porque é muito importante ter uma boa oposição, né? Então, mas eu não sei responder isso, por que o povo brasileiro se maltrata? Isso eu não sei Existe responder. uma hipótese que tem ali uma raiz, não é? Em Gramsci, né? Fala de hegemonia moral e intelectual, em que basicamente o conjunto da população é a um só tempo algoz e vítima. Vítima sem dúvida, não é? 40% de gente vivendo na informalidade mais selvagem, quase 15 milhões de desempregados, 6 milhões desistiram de procurar emprego, né? Mais uma chacina no Rio de Janeiro, nosso povo é vítima sem nenhuma dúvida. Mas ele faz um gesto de algoz de si mesmo, porque a hegemonia moral e intelectual, que não é formada de baixo para cima, isso é uma hipótese do Gramsci, não é? Não precisamos necessariamente aceitá-la. Mas que essa hegemonia moral e intelectual é formada de cima para baixo. De aí, de novo, toma a centralidade a questão do político, que tem alguma coisa na cabeça, de formar a opinião, e dos estetas, dos artistas, dos intérpretes da negação do status quo. E essa talvez seja a grande contradição brasileira. Deus pediu a Jesus Cristo a vida dele, entendeu? Jesus Cristo pediu ao Pai, numa angústia de incompreensão, né? Afasta de mim esse cálice. Mas o Pai não afastou. E o Cristo então falou assim, que seja feita a sua vontade. E no final, na cruz, ele falou, está consumado. Quer dizer, eu vou dar a minha vida porque meu Pai me pediu. Eu pergunto aos religiosos cristãos, em que a morte de Jesus salva a humanidade? E ninguém consegue me responder. Todos vêm com umas explicações muito loucas. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus.
Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Então isso é uma derrota, não é uma vitória. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que está aparecendo aqui na tela.